Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio. Nós teremos hoje uma aula de geografia, falando com vocês sobre clima, sobre fatores, elementos climáticos, climatologia é o tema dessa aula. Espero que você aproveite aí o conteúdo. Quero deixar um salve para a galera do terceiro ano do Colégio Jean Piaget, no qual eu dedico essa aula, e para todos aqueles que estão aí estudando, se preparando para o cursinho, para o vestibular e assim por diante, tá bom? Bom, climatologia, pessoal. Vou começar fazendo uma abordagem com algumas imagens e, em alguns momentos, alguns textos, uns tópicos, né, para tentar explicar para vocês esse conteúdo. Primeiramente, a atmosfera, a camada de gases que envolve a Terra, ela tem, então, características que diferem, né, uma região da outra. Em geral, os 50%, 60% de gases da atmosfera ficam nos primeiros 5 quilômetros, né, no máximo aí 10 quilômetros da superfície, tá certo? Então, ó, troposfera, estratosfera e assim por diante. O que nos interessa nessa aula é a troposfera, porque os primeiros 5 quilômetros de superfície abrigam a grande maioria dos gases da atmosfera. E aqui fica para vocês uma comparação, né, dos planetas próximos da Terra no sistema solar. Por que nós temos condições de abrigar vida complexa e os outros planetas não têm, né? Nós estamos em uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol e numa posição que os cientistas chamam de ecosfera. Ou seja, nós conseguimos desenvolver uma atmosfera com oxigênio, nós temos água em estado líquido, portanto, nós temos condição de desenvolver, junto com a radiação solar, a vida complexa. Outros planetas, infelizmente, não têm essa mesma sorte e talvez vida bacteriana e assim por diante é o máximo que eles conseguem atingir, pelo menos é o que a ciência sabe até hoje, tá bom? Então, fica para vocês darem uma comparada, olha aqui, ó, carbono de Vênus, absurdo, né? Atmosfera totalmente poluída, Marte, mesma coisa. A Terra sem vida teria 98% de carbono, ou seja, seria uma atmosfera tóxica, né? Irrespirável, seria impossível ter vida aqui. E essa é a nossa atmosfera hoje, 0,03% de carbono, que exerce efeito estufa, portanto, nós temos uma temperatura média muito agradável, na casa aí dos 13, 18 graus. Se não houvesse gases de efeito estufa na atmosfera, obviamente estaríamos congelados, tá certo? E aí você pega oxigênio, acho que é interessante olhar aqui. A Terra tem 79%, né, de nitrogênio, desculpa, e 21% de oxigênio. Percebam que a Terra sem vida teria apenas essas quantidades. Olhem as quantidades de Marte e de Vênus, tá? Então, eles têm pouquíssimas condições de desenvolver vida também pela falta de oxigênio. Para o oxigênio, é necessário seres vivos que produzam fotossíntese, né, que utilizem o carbono como combustível e forneçam oxigênio, retirando o carbono da atmosfera, ou seja, reciclando esse carbono e transformando esse carbono em oxigênio. Tudo bem? É um fator que, felizmente, né, a Terra faz bastante. Se nós cuidarmos do planeta, o que não vem acontecendo nos últimos anos, teremos aí um planeta equilibrado para sobreviver pelas próximas e futuras gerações. Bom, algumas coisas aqui eu já falei, né? Nós temos essas características aqui, ó, 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 0,3% de outros gases. O efeito estufa é o excesso de CO2 na atmosfera, importante, senão haveria, obviamente, muito calor, a radiação ficaria concentrada na superfície, certo? E nós também temos uma camada que fica a 30 quilômetros de altura, que é a camada de ozônio, que ela filtra os raios ultravioleta. Num passado primitivo, possivelmente existiram seres vivos capazes de se proteger desses raios, que possivelmente foram então essas bactérias aqui, ó, anaeróbicas, que podem ter se protegido desses raios e deram origem a seres vivos fotossintetizantes que utilizam carbono como combustível. Resultado final da história, essa reciclagem de carbono vai devolver para a atmosfera oxigênio, tá certo? Então, absorção de carbono, liberação de oxigênio. O carbono é transformado em energia química, contribuindo para o desenvolvimento de outros seres vivos. Tudo bem? Bom, seguindo aqui.
Nós temos, então, esse carbono sendo retirado da atmosfera e sendo acumulado nos seres vivos, né, em forma de carbono, tá certo? Matéria que deu origem a todas as formas de vida existentes. Quanto maior a liberação de oxigênio, mais a vida pôde se desenvolver no planeta, ok? Fazendo um link com vocês em biologia, né, em ciências, eu não tenho mérito para isso, mas apenas para fazer uma leitura com vocês em relação a clima, a atmosfera, tudo bem? Que é o que a geografia estuda. Nós temos as grandes massas dos seres vivos que foram criadas no período carbonífero. Então, nós tivemos grandes períodos de desenvolvimento de vida na Terra, nas eras geológicas, nos períodos geológicos, né? E por volta de 350 milhões de anos, uma grande quantidade de seres vivos foram criadas. E com isso, quando esses seres foram fossilizados, foram decompostos e soterrados, deram origem a grandes depósitos de carvão mineral e hidrocarboneto, petróleo, tá certo? Então, imagina que florestas soterradas, né, e na abertura dos continentes, na deriva continental, né, dos continentes da Pangeia até o atual formato dos continentes, muita matéria viva, animal e vegetal, foi sendo decomposta no fundo dos oceanos, junto com essas florestas, dando origem, então, a bacias de carvão mineral e de petróleo, tá certo? É importante. E a outra relação importante aqui é que as nossas sociedades industriais, de 1900 para cá, né, do grande desenvolvimento dos combustíveis fósseis, né, da era industrial, 1800 com carvão mineral, 1900 com petróleo, nós estamos queimando esses combustíveis de uma forma muito acentuada, muito rápida, devolvendo para a atmosfera todo esse carbono que levou milhões de anos para ser retirado da atmosfera. Então, esse é um grande problema. O trabalho que a natureza fez nos últimos 200 milhões de anos de remover carbono em forma de seres vivos, nós estamos agora queimando esses antigos seres vivos e devolvendo, então, esse carbono para a atmosfera. E vocês já sabem que quanto maior a quantidade de carbono na atmosfera, maior será o efeito estufa, maior será o aquecimento global, tá certo? Então, um pouquinho aqui sobre climatologia. Nós temos aqui um equipamento de medição, de análise climática na agricultura. A agricultura é uma atividade econômica que depende muito do clima, é uma indústria a céu aberto, como a gente costuma dizer, e os agricultores, né, sejam aqueles agricultores mais tradicionais, que não têm dinheiro, que não têm capitais empregados na sua fazenda, não se utilizam de tecnologia, eles vão ali pelo sentimento, ali, né, pela experiência de terem crescido no campo, de terem vivido, e essa experiência desses agricultores ela é importantíssima. Eles conseguem ver quando o tempo está, o clima, o tempo está mais seco, mais úmido, assim por diante, quando vai chover, quando não vai. Né? Os pescadores do Peru sabem quando os peixes não vêm, eles que basicamente ajudaram a definir o sistema de El Niño e Laninha. Ou seja, a cultura tradicional, pessoal, ela muitas vezes é questionada, né? Mas não tem tecnologia, mas como que eles vão saber? Mas eles, obviamente, observação, experimentação de muitos anos de trabalho, eles acabam contribuindo bastante. No vestibular, é muito importante vocês não viajarem, né, de criticar aí a cultura tradicional, porque ela é muito válida na agricultura, na pesca e em várias outras atividades humanas, tudo bem? Nós temos aqui, ó, a variação de temperatura na área 1, né? Então você tem essas linhas indicando a temperatura, tá certo? Aqui seria a média, ok? Essa linha azul aqui, né? Essa meio turquesa, né? E a linha vermelha seria as variações. Então você tem, ao longo do dia, uma média, tá certo? Que seria o máximo e o mínimo. Você conta quantas vezes foi medida a temperatura, tá certo? Qual é a temperatura máxima e divide pelo total de variações. Aí você vai ter o quê? A média, tá certo? E nós temos aqui embaixo uma variação de temperatura anual numa área 2. Percebam que aqui, com certeza, a questão latitudinal é muito diferente, né? Porque, ó, a média e as variações. Percebam que a temperatura, ao longo do meio do dia ali, possivelmente, ela cai bastante e depois ela volta a crescer, tá certo? Então, bem interessante essa relação. Gente, clima versus tempo. A meteorologia é uma ciência ligada à física que estuda os fenômenos da atmosfera, ou seja, chuvas, precipitação, quantidade de umidade, assim por diante, tá? A climatologia
ela é uma ciência que, obviamente, estuda o clima, correto? Então, a temperatura, a pressão atmosférica, pluviosidade, né, a quantidade de chuva ao longo do ano em uma determinada região, e ela faz parte da geografia, que vai estudar o clima com os outros fatores, com os outros fenômenos espaciais. Ou seja, o geógrafo está preocupado em pegar os dados do clima e relacionar com a ocupação do solo, relacionar com as atividades industriais, relacionar com a cobertura vegetal. Então, o geógrafo é o cara que não tem o que fazer, né? E aí ele fica analisando todos esses fatores, interligando todos esses fatores. Basicamente, esse é o papel do geógrafo, e ele, obviamente, se apropria das outras ciências para fazer isso. Né? Impossível fazer geografia sem o auxílio das demais ciências, tá certo? O tempo, pessoal, é o estado passageiro da atmosfera, é o estado momentâneo. Então, o tempo está ruim, o tempo está chuvoso, o tempo está quente. Já o clima, pessoal, é uma sucessão habitual da atmosfera, ou seja, ao longo de 30 anos você faz uma média de temperatura, faz uma média de pluviosidade, de quantidade de umidade, assim por diante, e aí ao longo de 30 anos você tem o clima, você tem uma sucessão habitual, algo que é comum em uma determinada região e que foi estudado ao longo de, no mínimo, 30 anos. O Brasil mede o seu clima, faz estudos de clima desde a era Vargas. Desde 1930, 32, mais ou menos, o Brasil começou a fazer as suas primeiras organizações aí climáticas, tudo bem? Nós seguimos, obviamente, convenções internacionais, tá? Pessoal, os elementos do clima são aquelas características que dão identidade ao estado atmosférico, ou seja, se é uma temperatura mais quente, uma temperatura mais baixa. Se é uma temperatura mais quente, a pressão atmosférica é menor. Se é uma temperatura mais baixa, a pressão atmosférica é maior. O ar fica mais pesado quando ele fica frio, correto? Umidade, quantidade de chuva em uma determinada região ao longo do ano. Então, os elementos do clima são os fatores identificáveis do estado atmosférico. São os 3 pilares principais, dos quais eu já digo para vocês sem erro, que a temperatura e a umidade são os mais importantes. Porque com a média de temperatura e com a média de precipitação, de chuva, eu consigo ter o climograma, ou seja, eu consigo saber quais são as características climáticas de uma região. Tá? A pressão atmosférica ela é muito importante, mas nos estudos de climatologia, óbvio que a capacidade que uma região tem de aproveitar a radiação do sol e a quantidade de umidade que uma região tem, sem dúvida nenhuma, são os fatores que mais estão relacionados à vida humana, às atividades econômicas e assim por diante, tá? Gente, temperatura medida pelo termômetro, criado no século XV, no Renascimento. Nós temos aí uma média de temperatura ao longo do dia e da noite e a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima registrada e a temperatura máxima registrada, tá certo? Pluviosidade, pessoal, é a quantidade de chuva em um local ao longo do ano. Então, através da média de chuva, eu consigo dizer para você quando que é o mês seco, quando que é um mês mais chuvoso, né? Aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, que é um país essencialmente tropical, cortado por faixas e massas de ar tropicais, nós temos radiação solar intensa o ano todo, exceto o sul do Brasil, né? Exceto do sul de São Paulo para baixo, o restante do Brasil tem muito sol o ano inteiro, obrigado, né? Então, eu consigo saber, então, a média de temperatura e a média de chuva, porque, em geral, nos meses de verão, quando tem mais calor, nas regiões próximas do litoral, nas regiões cobertas por vegetação, em geral, no verão eu terei maior evaporação. Se eu terei maior evaporação, terei maiores quantidades de chuva. Já nos meses de outono e inverno, com a menor insolação, o aproveitamento da radiação na atmosfera é menor, gerando menos evaporação, então as chuvas diminuem. Só que não achem que isso é geral, isso não é geral. Tá? Outras regiões isso não acontece. As áreas desérticas são extremamente quentes, mas não tem chuva, porque não tem umidade, tudo bem? Nas áreas mediterrâneas também isso acontece. No Mediterrâneo, por exemplo, no sul da Europa, o calor é muito seco e o inverno é que é mais chuvoso. Tem que deixar isso claro para vocês, tá? Beleza? Gente, fatores climáticos, pessoal. Então, nós falamos que elementos dão as características identificáveis da atmosfera. Já os fatores climáticos são as consequências do aquecimento diferenciado da atmosfera.
Ou seja, o que pode alterar o aquecimento da atmosfera, tá certo? É aí que entram os fatores climáticos. Eles diferenciam a capacidade da atmosfera de receber e de aproveitar a radiação solar. Entre elas, nós temos a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas, a continentalidade, a maritimidade e o relevo. Tá? Os gases da atmosfera, pessoal, eles estão diretamente influenciados pelo calor, pela radiação solar. E, obviamente, essa capacidade de absorver esse calor é que vai determinar a circulação atmosférica. Um ar aquecido tende a subir para a atmosfera, a ascender. Um ar frio tende a descer para a superfície, tá certo? Então, as áreas de alta pressão e baixa pressão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os estados de umidade, né, o quanto de umidade tem numa massa de ar, tá certo? A velocidade dos ventos, né, determinada pelas isóbaras, ou seja, pela distância das áreas de baixa e alta pressão na atmosfera e na superfície. E a precipitação, que é a quantidade de chuva. Gente, fator assim, primordial para vocês saírem dessa aula. Clima. O que determina um clima, pessoal? A relação entre o Sol, a radiação solar e a atmosfera. A capacidade que a atmosfera tem de aproveitar essa radiação. É isso que vai determinar o clima de uma região, tá certo? Ou uma grande região, uma pequena região e assim por diante. Claro que os fatores climáticos deverão ser analisados um a um, porque eles vão diferenciar esse clima. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. As variações regionais, pessoal, o que tem então que entender aqui? A absorção e aproveitamento da radiação que eu estou falando desde o início da aula. O que vai mudar, o que vai variar de uma região para outra é a capacidade de absorver e aproveitar a radiação, ok? Mais atmosfera, aproveita mais a radiação. Menos atmosfera, aproveita menos, tá? Então, montanha é frio. Por quê? Porque não tem atmosfera. Os gases atmosféricos estão rarefeitos. Se eu estou no litoral ou próximo do litoral, eu tenho uma maior coluna de ar, eu tenho mais atmosfera. Então, a radiação é melhor aproveitada, tá certo? Eu tenho uma corrente marítima oceânica quente e úmida, mas existe um relevo que impede que essa corrente marítima passe para o interior da região que eu estou estudando. Então, essa barreira natural chamada relevo, pode ser uma montanha, pode ser um grande planalto, em geral montanhas, ele vai impedir que essa umidade vinda do oceano entre no interior do território. Então, o fator climático relevo está alterando o clima, tornando esse clima, obviamente, seco, porque ele impede a passagem de umidade. Acontece isso no Nordeste brasileiro, por conta do Planalto da Borborema, que impede que a umidade vinda do Oceano Atlântico entre no interior do Nordeste. Tá? Então, estou dando já alguns exemplos para vocês que possivelmente vão aparecer no seu vestibular. Gente, a latitude ela é fundamental para estudar o clima. Tá? Essas linhas imaginárias horizontais que cortam o globo terrestre, elas definem as áreas quentes e as áreas frias da Terra. As áreas de baixa pressão e as áreas de alta pressão da Terra. É a quantidade de sol, quantidade de radiação solar em um determinado local da Terra. Ok? Então, quando eu estou em baixas latitudes, próximos da linha do Equador, 0 graus, eu tenho áreas quentes, certo? Quando eu estou em altas latitudes, 30 graus, 90 graus, eu estou em áreas frias. Em geral, pessoal, as áreas de alta pressão, que são áreas frias, formarão normalmente desertos, tá certo? Desertos quentes ou desertos frios. Porque em alta pressão a atmosfera é muito estável, não tem aproveitamento de radiação, não forma evaporação, não forma nuvens, não forma chuvas. Então, em geral, principalmente nas áreas de 30 graus de latitude, nós teremos desertos. Deserto da Califórnia, deserto do Saara, deserto de Gobi e assim por diante. Deserto de Vitória, lá na Austrália, deserto da Patagônia, na Argentina, deserto do Atacama. Tudo bem que o deserto do Atacama no Chile tem uma outra relação com a corrente marítima de Humboldt, tá? Então, altitude, pessoal. A altitude, ela está relacionada a quanto maior a quantidade de atmosfera acima da superfície, maior o aproveitamento da radiação solar. Então, quanto mais elevado a minha altitude for, menor será o meu aproveitamento da radiação. Quanto mais baixa for a minha altitude, melhor será o aproveitamento da minha
da minha atmosfera, tá certo? Então, estou próximo da linha do mar, maior coluna de ar, ou seja, maior aproveitamento. Estou numa montanha, menor coluna de ar, ou seja, menor aproveitamento da radiação solar, ok? Continuando os fatores. O que são massas de ar, pessoal? Massas de ar são bolsões de ar que se movem sobre a superfície. Isso determina as características de temperatura e umidade de cada região que é atingida por essas massas de ar. E ela também faz aquilo que nós chamamos de circulação atmosférica, tá bom? Então, as massas oceânicas trazem umidade, por quê? Porque vieram do oceano. As massas tropicais trazem calor, porque estão numa região quente, tá certo? Então, as massas têm elas carregam as suas características de origem. Percebam que, se elas vêm do oceano, carregam umidade. Se elas vêm de áreas quentes, carregam calor, e assim por diante. Se ela vier de uma área fria, vai trazer frio, pouquíssima umidade, e assim sucessivamente, tá? A circulação atmosférica está ligada diretamente às massas de ar, que é o conjunto dos movimentos realizados pelo ar atmosférico sobre a superfície, tá? Então, nós temos as áreas de baixas e altas latitudes, temperatura, umidade e rotação da Terra, tá? O que vai definir os ventos, então? A temperatura, né? Os ventos se formam de áreas frias para áreas quentes e há uma troca de calor, há uma troca de energia. O ar frio desce, tá certo? O ar quente sobe, correto? E é sempre essa linha de pensamento que eu já vou mostrar uma imagem para ficar mais claro para vocês. A umidade, a quantidade de vapor de água na atmosfera, podendo formar nuvens ou não, e a rotação da Terra, que é o giro que a Terra dá de oeste para leste em torno do seu próprio eixo. O giro de rotação forma as correntes marítimas e forma os ventos alísios, contribuindo para a circulação atmosférica da Terra. Então, se não houvesse rotação, certamente nós teríamos climas extremamente diferentes no nosso planeta. Tudo bem? Gente, zonas de baixa pressão, ou seja, zonas quentes da Terra. Latitudes 0, linha do Equador, e círculos polares Ártico e Antártico, 60 graus. Professor, mas 60 graus não é alta latitude? Sim, mas há uma reciclagem do aproveitamento. Essas regiões conseguem aproveitar a radiação solar e puxam a umidade, tá? Então elas são chamadas de baixas pressões também. As zonas de alta pressão são as latitudes de 30 graus, tá? Acima dos trópicos, e, obviamente, os polos da Terra, 90 graus, Polo Norte e Polo Sul. Essas áreas são áreas frias que não têm umidade. Essas áreas são as áreas quentes que possuem umidade, tá certo? Possivelmente, pessoal, os desertos de 30 graus são desertos porque perdem a umidade para essas áreas aqui, ó, 60 graus. Tá? A umidade dessas regiões acaba sendo levada pela circulação atmosférica e pela rotação da Terra, que a gente já falou, para essas áreas aqui, tá? Os desertos, já falei, né, ficam normalmente nas latitudes 30 graus, seja norte, seja sul, é a retirada da umidade por locais de suas zonas mais altas. Mais um fator climático, pessoal, continentalidade. O que é a continentalidade, professor? É a distância de uma região até o mar. Se ela não está próxima do mar, ela acaba tendo menos umidade, acaba tendo um menor equilíbrio térmico, porque a água é um grande armazenador de temperatura. O mar gera atmosfera, forma nuvens. Então, a distância de uma região para o mar gera um fenômeno, um fator chamado continentalidade, que vai gerar normalmente temperaturas com uma variação térmica maior, com uma amplitude térmica maior, da mínima para a máxima, e, em geral, regiões mais secas, com menor quantidade de umidade, exatamente por estarem longe do mar. Pessoal, correntes marítimas, fator climático importantíssimo. Como nós definimos correntes marítimas? Massas de água em movimento no oceano, tá? Aumento ou redução da temperatura e umidade. Se eu tenho uma massa de água quente, úmida, ela leva calor e leva umidade. Se eu tenho uma massa de água fria e seca, ela leva temperaturas mais baixas e retira, então, a umidade da região aonde ela atinge. Exemplos sobre isso, nós temos exemplos da corrente quente do Brasil, ela traz chuvas para o litoral brasileiro o ano todo, e nós temos lá na costa oeste da América do Sul a corrente de Humboldt, que é seca, e ela então leva formação de desertos ali no Atacama, na região do Chile, do Peru, na costa oeste da América do Sul. Tá? Relevo, pessoal, mais um fator climático importante. A altitude, se eu estiver numa montanha, eu tenho menor quantidade de gases, então não aproveita a radiação, tá certo? Normalmente é mais frio e chega a nevar.
e também o relevo forma barreiras naturais, impedindo a entrada ou permitindo a entrada de correntes de ar ou correntes marítimas, tá certo? Então, forma uma barreira natural. Exemplo no Brasil. Lá no sul da Amazônia, nós temos as terras baixas, as planícies amazônicas. O que isso permite? Permite que o frio vindo da massa polar atlântica, nos meses de inverno no Brasil, em junho, esse frio vindo da região sul do Brasil, ele acaba entrando no sul da Amazônia, criando um fenômeno chamado friagem, onde a temperatura cai aí 2, 3 graus, tá? Na Serra do Mar, é muito interessante, todo mundo que vai para a praia sabe do que eu estou falando, que a Serra do Mar, ela tem aí 1.000 metros de altura, certo? Então toda a umidade vinda do mar, do oceano, fica parada na Serra do Mar, formando chuva orográfica, que é a famosa chuva de relevo. A umidade fica presa no relevo, formando então uma quantidade absurda de chuva naquela região, tá? E obviamente o uso do solo também, o homem, atividades humanas, atividades antrópicas, também são importantes fatores climáticos. A queima de combustíveis aumenta o efeito estufa. O desmatamento, tá certo? Gera, obviamente, liberação de carbono, devolve carbono para a atmosfera. Então, as florestas são importantes para equilibrar o clima, para fazer fotossíntese, assim como os oceanos. Então, nós precisamos preservar oceanos, corpos hídricos e precisamos preservar cobertura vegetal. Se você está numa cidade que não tem cobertura vegetal, você sente um calor absurdo, que é o que a gente chama de ilha de calor, tá? Então, são temperaturas mais altas por conta da ausência de vegetação, da escassez de vegetação, tá certo? Gente, daqui para frente, só entender um pouquinho, ó, pluviômetro, então aqui eu consigo ver quantos milímetros choveu em um mês, choveu em um dia, em uma determinada região. Aqui eu tenho o climograma, né, que cada barrinha aqui é o mês do ano, tá? Então se eu estou aqui, ó, na Índia, sul da Ásia, no verão lá, o verão lá é em junho, correto? Hemisfério norte. No verão tem as famosas chuvas de monções. Nas chuvas de monções chove muito, chove bastante lá, né? É uma área tropical e é influenciado pela umidade vinda do Oceano Índico. Então chove horrores nos meses de verão. Vejam que nos meses de verão a temperatura é elevada, tá? E muita chuva. A temperatura não muda muito nos meses de inverno, né? Nos meses de outono, porque é uma região quente, uma região tropical. Entretanto, percebe-se que a chuva fica bastante rasa, bastante rala aqui, chegando a não chover, né? Em dezembro, aí, em fevereiro, chovendo um pouquinho, e assim por diante, tá certo? Aqui embaixo nós temos um deserto, né? Uma típica região árida, né? Da Austrália, tá certo? Olhem a latitude, pessoal. A latitude está aqui, ó, 22,5, trópico, tá? 23,5, trópico. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu não tenho muita umidade. Então a temperatura é elevada, ó, na casa dos 30 graus, tá certo? Batendo aí 10 graus, 12 graus nos meses de inverno. Lembrando, a Austrália é hemisfério sul, correto? Então inverno em junho, perfeito? Verão em dezembro, janeiro. E o que eu tenho aqui? Pouquíssima umidade. Então vejam que na melhor das hipóteses, vai chover aí 30, 40, 50 milímetros por mês, tá certo? Chegando a 50 milímetros por mês nessas regiões, tá? É uma região com pouca chuva. Pessoal, falando das latitudes, aqui nós temos as zonas de temperatura, né? As zonas climáticas. Então, aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, zona intertropical. Acima de Câncer, abaixo de Capricórnio, zona temperada. E acima dos círculos polares, nós temos as zonas frias ou glaciais, tá certo? Áreas quentes, baixa pressão, ok? Chegando a 30 graus, alta pressão, zonas temperadas, e aqui, zonas frias, alta pressão. Aqui em 60, nós temos de novo baixa pressão, que é a capacidade que essas regiões têm de absorver radiação. Gente, o eixo de inclinação da Terra e o movimento de translação define o que nós conhecemos por estações do ano, certo? Então, ao longo de 365 dias, o Sol ele vai ser mais perpendicular em algumas regiões da Terra. Nos solstícios de verão no hemisfério sul, o Sol é mais perpendicular no hemisfério sul. Nos solstícios de inverno no hemisfério norte, percebam que o Sol é muito inclinado, então faz muito frio no hemisfério norte.
Isso aqui nós estamos falando de dezembro. Quando chegar em junho, essa posição vai se inverter. O Sol vai estar chegando com mais intensidade no hemisfério norte e com menor intensidade no hemisfério sul. Por sua vez, quando é equinócio de primavera e equinócio de outono, o Sol vai chegar com a mesma intensidade nos dois hemisférios, tá certo? Por que que a linha do Equador recebe Sol o ano todo? Porque é o meio da Terra. Então, a parte central do planeta, o centro do planeta, recebe muito sol o ano todo, independente se é verão, inverno, primavera ou outono. Essas regiões do norte do Brasil, na América Central, né, na África, no Sudeste Asiático, faz calor o ano todo, certo? Temperatura mínima, 25, 26 graus o ano todo, tá ok? Bom, ao relevo aqui, pessoal, para vocês entenderem. Se eu tenho altitude, ó, presta atenção, altitude, eu tenho maior quantidade de atmosfera, então aproveita melhor a radiação. Se eu tenho menor altitude, se eu tenho maior altitude, o Sol é refletido pelo albedo, pela superfície, volta para o espaço e eu tenho menor aproveitamento da radiação, ok? Aqui, gente, é basicamente para vocês entenderem como que se movimentam os ventos, tá? Áreas de baixa pressão, áreas quentes. O que está acontecendo? O Sol está aquecendo o ar na superfície e esse ar ele faz o quê? Ele ascende, ele sobe, correto? Qual é esse movimento? Ó, quando esse vento, esse ar aquecido aqui embaixo se choca para subir, nós chamamos esse... É a mesma coisa das placas tectônicas, né? O ar está indo para a mesma direção, então nós chamamos de movimento convergente, certo? Convergência de ar. E aqui em cima na atmosfera, esse ar vai se resfriar, porque aqui em cima está frio, e aí ele vai acabar tomando direções diferentes. Aí ele vai ter um movimento divergente, eles vão ir em direções diferentes. Então, baixa pressão, o ar acende e depois ele se desloca, aqui ele vai resfriar, vai voltar de novo. Opa, deu uma furada aqui, né? Aqui na área de alta pressão, mesma coisa, pessoal. Se é uma área de alta pressão, estou falando que é uma área fria. Então, o que vai acontecer? O ar desce para a superfície, ao descer ele se afasta, ele é divergente, tá certo? E aqui em cima, o ar frio ele se encontra, tá certo? E aí há um movimento convergente. Essa é a relação que eu gostaria que vocês compreendessem dos movimentos do vento. Aqui para ficar um pouco claro para vocês qual é vamos dizer assim, a circulação atmosférica global da Terra, né, as células atmosféricas, nós temos então os ventos, correto? E aqui é o giro de rotação da Terra. Ó. A Terra está girando de oeste para leste, lembra sempre disso. Se a Terra está girando de oeste para leste, a maioria dos ventos tende, obviamente, a se formar na posição contrária, na direção contrária, de leste para oeste, tá certo? Por isso que é a importância dos ventos alísios. O que seriam os ventos alísios, né, pessoal? Os ventos alísios são os ventos que sopram dos trópicos, tá certo? Trazendo equilíbrio de temperatura, uma temperatura mais baixa aqui nos trópicos, né, no limite entre as áreas temperadas e áreas tropicais, para as áreas tropicais. Vejam que os ventos sopram dos trópicos para a linha do Equador, para as áreas equatoriais. Aqui no meio nós temos a zona de convergência intertropical. O que seria a zona de convergência intertropical, professor? É o encontro de todas essas células atmosféricas tropicais, ok? Então, toda essa região tropical convergindo aqui, ó. Elas convergem na linha do Equador. Portanto, essa é a região com a maior quantidade de chuva do mundo. Sempre vai chover muito mais em qualquer região que esteja cortado por essa linha do Equador e nessa zona de convergência intertropical, tá bom? Percebam que não é só a rotação que determina o movimento dos ventos, mas a própria circulação de temperatura. Quando você entra, então, nas zonas próximas dos círculos, vejam que a direção dos ventos altera, ok? Zonas de alta pressão, certo? Zonas de alta pressão, zonas de baixa pressão, tá? Beleza? Bom, aqui um esquema é idêntico, só que eu quis mostrar para vocês mais ou menos qual que é a lógica das células de Hadley. O que são as células de Hadley? É o movimento dos ventos alísios aqui saindo dos trópicos para as áreas de baixa pressão. Ó,
alísios nordeste, alísios sudeste, certo? E o que está acontecendo aqui? Ó? O ar quente sobe, se resfria, vem para as áreas tropicais, para as áreas dos trópicos e volta. Essa é a circulação atmosférica, pessoal. O ar sobe, né, se aquece, então ele diverge, ó, divergente, tá certo? E aqui ele desce e aqui ele é convergente, porque ó, ele está se chocando e aqui ele está se afastando. Convergente, divergente. Na prova, pessoal, vocês têm que olhar isso no desenho. Se a questão perguntar isso para você, você vai olhar pelo desenho. Se o ar está se afastando, divergente. Se o ar está se encontrando, convergente. Se ele está subindo, ascendente. Correto, pessoal? E assim por diante, tá? Se ele está descendo, descendente. Então, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Ó, a sigla de Zona de Convergência Intertropical. ZCIT, tá? Não pode esquecer isso, por favor. Isso aqui cai na prova horrores, tá bom? Aqui, mais uma vez, eu fiz questão, gente, de bater forte nessa questão, porque eu acho que normalmente o pessoal cai muito em pega-ratão relacionado a isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma zona de baixa pressão, uma zona quente. Então, maior aproveitamento da radiação solar, o ar aquecido, ele vai ascender, ó. Então, ele converge aqui, ó, tá convergindo e subindo para a alta atmosfera, podendo ou não formar nuvens, tá? Em geral, formam-se nuvens, tá? E em contrapartida, as áreas frias de alta pressão, o ar desce, então descendente, ele é convergente aonde, professor? Ele é convergente aqui em cima, ó. Esse vento se encontra aqui, converge, desce, e aí, obviamente, eles vão divergir quando chegarem próximo da superfície da Terra, tá? Então, em geral, pessoal, os ventos se formam de áreas frias para áreas quentes, havendo sempre essa troca. O ar frio está descendo, o ar quente está subindo, então há uma troca, há uma circulação atmosférica, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Olha esse esqueminha aqui, pessoal. Centro de alta pressão, frio, retira a umidade, tá? Ar seco, menor formação de nuvens, normalmente podendo ocasionar desertos, pouquíssima chance de chuva. Portanto, quando não chove, você fala, pô, faz 10 dias que não chove, que loucura, não sei o quê. Então, nós temos uma área de alta pressão dominando o clima da nossa região, certo? Agora, em outra realidade, na baixa pressão, ou seja, na área quente, nós temos o quê? Um centro de baixa pressão concentra muita umidade em uma determinada área, podendo formar nuvens e favorecendo possibilidade de chuva. Baixa pressão, ventos ciclonais, certo? E alta pressão, ventos anticiclonais. Isso também cai na prova, espero que vocês estejam entendendo, tá? Aqui, gente, a diferença de temperatura no continente e no oceano, as famosas brisas marítimas e brisas terrestres, tá certo? O que eu tenho? Se durante o dia, o continente aquece mais rápido do que o oceano. Então, o oceano vira uma área de alta pressão, vira uma área fria, formando ventos para o continente, a famosa brisa marítima. À noite, por sua vez, o que eu tenho? O continente ele perde temperatura mais rápido, porque ele absorve menos temperatura do que a água. A água continua aquecida, porque ela perde a temperatura ao longo do período da noite, demora mais para se resfriar. Então, o continente vira uma área de alta pressão fria, formando ventos em direção ao mar, ok? Aqui para vocês um pouquinho das correntes marítimas quentes, em vermelho, correntes marítimas frias. Olha aqui, ó, de Humboldt, que eu tinha dado um exemplo para vocês. Cadê, ó? Humboldt, costa oeste da América do Sul. Corrente do Brasil, ou sul equatorial, que eu tinha falado para vocês, ó, aqui, ó, trazendo chuva para o litoral brasileiro. Olha a corrente de Bengala, formando o deserto de Kalahari, na África, tá? Olha aqui, ó, corrente fria da Califórnia, formando o deserto da Califórnia, ok? Então, nós temos aí as correntes quentes e frias. Áreas de furacões, professor, por que tem tanto furacão na América Central? Olha aqui, ó, correntes quentes, uma área que recebe muita insolação. Quando a superfície do mar é muito aquecida, ela forma esses ventos muito rápidos que formam furacões, tá? É chamado de furacão no Oceano Atlântico, chamado de tufão no Oceano Pacífico, tá bom? Outra aula a gente fala mais sobre isso. Pessoal, a nossa aula termina aqui, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se você gostou da aula, deixa um like, se inscreve no canal.